É verdade que os animais têm seus próprios túneis. Na Holanda foram construídos mais de 600 pequenos túneis sob as rodovias, especialmente para criaturas como texugos, rãs e outros animais selvagens. Essas passagens bem projetadas permitem que os animais se movam com segurança entre seus habitats, evitando os perigos das estradas movimentadas. Imagine um texugo atravessando seu túnel subterrâneo enquanto os carros passam rapidamente acima dele. Essa solução de engenharia mostra um compromisso sério com a proteção da vida selvagem, demonstrando como os humanos podem coexistir com a natureza. Ela não só protege diversas espécies, mas também apoia a biodiversidade, ajudando a manter o equilíbrio nos ecossistemas. Ao criar esses túneis, a Holanda está abrindo caminho para que outros países também adotem soluções amigáveis à vida selvagem. Não é incrível como a engenharia pode melhorar a vida de tantos animais diferentes? É verdade que os flamingos são rosas por causa da alimentação. Este é um fato interessante. A cor rosa dos flamingos realmente depende da dieta deles. Essas aves elegantes obtêm seu lindo tom, principalmente devido aos pigmentos carotenoides, que estão naturalmente presentes em seus pratos favoritos, como camarões e algas. Quando os flamingos consomem esses alimentos, seus corpos processam os carotenoides, e os pigmentos se acumulam nas penas, na pele e até nos bicos. Quanto mais carotenoides eles ingerem, mais intensa fica a cor. Curiosamente, os flamingos nascem cinzas e começam a desenvolver sua cor rosa, característica, apenas à medida que crescem e consomem mais alimentos ricos em pigmentos. Em locais onde a comida é escassa, é possível notar que alguns flamingos permanecem mais claros ou até cinzas. Essa conexão fascinante entre a dieta e a coloração nos ensina a importância da alimentação no mundo animal e mostra como o que comemos pode nos transformar. A natureza não é incrível? Você sabia que bananas são radioativas? Pode parecer surpreendente, mas na verdade, as bananas contêm um isótopo natural chamado potássio 40. Esse isótopo é levemente radioativo, o que significa que ao comer uma banana, você ingere uma quantidade mínima de radiação. Mas não se preocupe, o nível de radiação em uma banana é tão baixo que é completamente seguro para a sua saúde. Na verdade, é totalmente seguro e nutritivo. No entanto, se você juntar uma grande quantidade de bananas, por exemplo, 100 ou mais, pode ativar um detector de radiação devido à soma da radiação de todos esses isótopos de potássio 40. É uma lembrança divertida de que algo tão comum como uma banana pode ter propriedades científicas surpreendentes. Então, da próxima vez que você pegar uma para o café da manhã, lembre-se de que você não está apenas saboreando um lanche delicioso, mas também mergulhando um pouco na ciência nuclear. Não é incrível como produtos do dia a dia podem ter características tão interessantes? Você sabia que os focas têm uma posição secreta e confortável? Quando querem se sentir seguras, elas costumam deitar de costas com as nadadeiras para cima. Essa posição única ajuda a regular a temperatura do corpo e a manter as extremidades secas. Pode parecer engraçado, mas esse comportamento é bem prático. Ao expor sua pele fina ao ar, as focas conseguem se refrescar quando está muito quente. Ao mesmo tempo, essa posição protege suas barrigas vulneráveis de predadores que podem estar na água. As focas são ótimas nadadoras, mas também precisam encontrar maneiras de ficar confortáveis em terra. Quando você vê uma foca descansando, lembre-se de que ela não está apenas relaxando, está usando uma estratégia inteligente para sobreviver. Na próxima vez que você a ver na praia ou em documentários, reserve um momento para apreciar suas maneiras geniais de se adaptar e sobreviver em seu ambiente. Você ficará surpreso ao saber que moscas vivem em morcegos. Esses insetos incríveis levaram o parasitismo a um novo nível. Algumas espécies de moscas se adaptaram a viver exclusivamente em morcegos, quase como acessórios vivos para esses mamíferos voadores. Essas moscas únicas são cegas, o que faz sentido, considerando seus habitats escuros e escondidos. Elas não têm asas, então não podem voar. E em vez disso, desenvolveram corpos achatados que as ajudam a se agarrar firmemente a seus anfitriões peludos. É por isso que algumas delas são chamadas de brincos vivos amaldiçoados. Suas características especializadas permitem que sobrevivam em um mundo que muitos seres considerariam hostil. Em vez de zumbir, elas dependem do calor dos morcegos e dos nutrientes ricos presentes em seu sangue.
A natureza não é incrível? Essas adaptações únicas mostram o quão extraordinária e diversificada pode ser a vida em nosso planeta. A origem engraçada dos e-mails spam vem de um famoso sketch do Monty Python que satiriza um conhecido produto enlatado de carne. Na cena cômica, um restaurante serve uma quantidade enorme de spam, o que irrita os clientes que não conseguem se livrar dele. Assim como o fluxo de mensagens indesejadas que enfrentamos hoje, o sketch captura perfeitamente a essência do spam. Ele está em todo lugar, é indesejado e muitas vezes simplesmente irritante. Nos anos 90, quando as pessoas começaram a usar mais o e-mail, passaram a usar o termo spam para descrever as mensagens indesejadas que enchiam suas caixas de entrada, lembrando o sketch. Assim como os clientes do restaurante não queriam ouvir sobre spam no menu, os usuários da internet não queriam que suas caixas de entrada fossem inundadas com ofertas indesejadas. Essa conexão engraçada entre o sketch cômico e a comunicação digital destaca com humor nossas dificuldades com mensagens indesejadas. Você pode ficar surpreso ao saber que Dubai tem um mundo de flores. O Miracle Garden em Dubai não é apenas um jardim qualquer. É o maior jardim de flores do mundo. Este local deslumbrante abriga impressionantes 150 milhões de flores, criando um oásis vibrante que encanta os visitantes. Cada flor é disposta em designs de tirar o fôlego, fazendo você se sentir como se estivesse caminhando por um conto de fadas. Aberto de novembro a abril, o jardim atrai multidões ansiosas para apreciar sua beleza durante os meses mais frescos. Entre as atrações mágicas, imagine passear por um túnel de flores encantador que envolve você em um abraço floral acolhedor. Ou reserve um momento para admirar o impressionante castelo de flores, que parece ter saído diretamente das páginas de um livro de histórias. Cada canto do Miracle Garden conta uma história distinta através das flores, apresentando exibições criativas que mudam com as estações. Se você se considera um entusiasta da natureza, um fotógrafo em busca de visuais impressionantes, ou simplesmente alguém que procura um passeio único, este jardim é uma joia extraordinária, que traz alegria e encanto a todos que entram. Vamos revelar a verdade sobre os dados vocais de Mariah Carey. Há uma crença popular de que Mariah Carey tem um alcance vocal incrível, capaz de atingir notas tão altas que poderiam quebrar vidro. Embora isso soe impressionante, é importante ressaltar que essa afirmação nunca foi comprovada cientificamente. Sabe-se que Carey possui um alcance de 5 oitavas, o que é surpreendente e raro, permitindo que ela cante notas agudas que a maioria dos cantores só pode sonhar. Muitos fãs e críticos afirmam que sua habilidade de transitar suavemente entre diferentes registros demonstra seu talento excepcional. Embora existam histórias de vidro quebrando em seus shows, elas permanecem anedóticas e não são fatos comprovados. As habilidades vocais de Mariah lhe renderam com justiça o título de maior cantora, o que gerou discussões sobre os limites das capacidades vocais humanas. Mas será que alguém realmente pode quebrar vidro com a própria voz? Um fato interessante sobre senhor e senhora. Os termos que usamos hoje vêm de palavras antigas, mestre e senhora. No passado, quando as normas e papéis sociais eram diferentes, esses títulos eram usados de forma mais literal. Mestre costumava ser o chefe da família, enquanto senhora se referia à mulher que gerenciava a casa ou tinha autoridade. Com o tempo, à medida que a sociedade mudou, a linguagem também evoluiu. Mestre foi encurtado para senhor, tornando-se um título respeitoso para homens, e senhora se transformou em senhora, referindo-se a mulheres casadas. É incrível como a linguagem reflete os papéis das pessoas na sociedade. Esses títulos ainda são amplamente usados, mostrando como nossa história molda as conversas do dia a dia. Então, da próxima vez que você cumprimentar alguém como senhor ou senhora, lembre-se da rica história por trás desses simples títulos. Crocodilos se refrescam de um jeito inusitado. Diferente de muitos outros animais, os crocodilos não suam, pois não têm glândulas sudoríparas. Em vez de suar para lidar com o calor, essas incríveis répteis usam suas bocas para regular a temperatura do corpo. Quando um crocodilo sente muito calor, ele abre a boca bem ampla, o que pode parecer agressivo, mas na verdade é uma forma inteligente de se resfriar. Esse comportamento permite que o ar fresco circule dentro e ajuda a liberar o excesso de calor. Você pode vê-los deitados ao sol com as mandíbulas abertas, e embora isso pareça assustador, na verdade é apenas a versão deles de um ar-condicionado.
Essa adaptação única permite que eles se sintam bem em diversas condições quentes, desde pântanos até rios. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo descansando com a boca aberta, lembre-se de que ele não está apenas relaxando, ele está mantendo sua temperatura corporal sob controle. Isso pode te surpreender. Os serviços públicos são baratos na Rússia. Em um país conhecido por sua geografia deslumbrante e cultura vibrante, muitos recém-chegados descobrem que o custo de vida pode ser surpreendentemente baixo. Por exemplo, o gasto médio mensal com serviços essenciais como eletricidade, água e aquecimento é de cerca de 52 hektares. Esse valor é notavelmente baixo em comparação com os custos de muitos outros países. Além dos serviços públicos, o transporte público nas áreas urbanas é eficiente e econômico. Um passe de metrô para estudantes pode custar apenas 6 hektares por mês, facilitando a vida dos alunos na cidade sem gastar muito. Mesmo os passageiros regulares se beneficiam, já que um bilhete mensal de metrô custa em média 30 reais, uma opção econômica para quem usa o transporte público diariamente. Essas tarifas acessíveis não apenas melhoram a vida cotidiana dos residentes, mas também liberam seus orçamentos para atividades de lazer e delícias gastronômicas. Para quem está pensando em viver na Rússia, sejam estudantes, profissionais ou viajantes curiosos, esses preços destacam a notável acessibilidade da vida diária neste país cativante. Você ouviu falar do incrível falcão peregrino? Essa ave impressionante é a mais rápida do mundo, alcançando mais de 240 milhas por hora em um mergulho. Você pode imaginá-lo como um predador feroz, parecido com uma águia, mas, surpreendentemente, estudos genéticos mostram que o falcão peregrino está mais próximo dos papagaios coloridos do que dessas aves de rapina. Essa conexão inesperada destaca a diversidade e a interconexão da árvore genealógica das aves. O corpo aerodinâmico do falcão peregrino e sua visão excepcional o tornam um predador notável, permitindo que ele caça pequenas aves em pleno voo. Essas adaptações o transformaram em um símbolo de velocidade e agilidade na natureza. Curiosamente, os esforços de conservação ajudaram o falcão peregrino a se recuperar de forma inspiradora após uma drástica redução de sua população devido ao uso de pesticidas no meio do século XX. Não é incrível como a ciência pode mudar nossa compreensão da natureza? Pesquisas recentes mostram que mensagens de texto frequentes podem impactar bastante a satisfação nos relacionamentos, mas o efeito varia entre os gêneros. Para as mulheres, a comunicação regular com os parceiros está ligada a mais alegria e proximidade, melhorando sua experiência geral. Elas se sentem mais conectadas e envolvidas através dessas trocas digitais. Por outro lado, os homens tendem a sentir uma queda na satisfação do relacionamento com o mesmo nível de mensagens. Essa tendência inesperada indica que, enquanto as mulheres se beneficiam da comunicação, os homens podem se sentir sobrecarregados ou pressionados pelas mensagens constantes. As reações emocionais às mensagens de texto podem revelar muito sobre como os estilos de comunicação diferem entre os gêneros. Portanto, se você costuma enviar mensagens para seu parceiro, vale a pena refletir sobre como isso afeta vocês dois. Você está obtendo a conexão que deseja? Incrível, mas é verdade. Charles Blondin atravessou a corda bamba. Em 1859, esse corajoso acrobata francês entrou para a história como o primeiro homem a cruzar as cataratas do Niágara sobre uma corda, encantando o público e desafiando o destino. Imagine, uma enorme cachoeira rugindo, uma névoa subindo, e lá está Blondin, equilibrando-se em uma corda estreita. Seu truque impressionante foi apenas o começo. Blondin dominou a arte do espetáculo, surpreendendo todos com suas apresentações incríveis. Pense como ele preparava uma omelete, pendurado alto sobre as águas turbulentas, mostrando não só sua habilidade, mas também sua coragem. Seus feitos demonstravam não apenas força física, mas uma concentração impressionante, algo digno de admiração. Cada travessia era um teste de bravura, enquanto o vento soprava ao seu redor e o som das cataratas preenchia o ar. As aventuras de Blondin nos lembram que com sonhos audaciosos e um pouco de criatividade, o impossível pode se tornar realidade. Quem sabe que feitos ousados nos aguardam hoje? Por que uma mulher deu à luz 69 filhos? Esse número impressionante pertence a uma camponesa russa que viveu de 1725 a 1765.
Durante esses anos, ela supostamente teve incríveis 16 pares de gêmeos, 7 trios e 4 quadrigêmeos. Embora esse recorde esteja registrado em arquivos históricos, alguns especialistas questionam sua precisão. No entanto, a história dessa mulher continua a nos fascinar, mostrando um dos casos mais incomuns de partos múltiplos da história. Imagine como deve ter sido difícil criar uma família tão grande sem as comodidades modernas. Isso nos faz refletir sobre os fatores biológicos, sociais e históricos que podem ter contribuído para esse fenômeno tão raro. Independentemente de ser verdade ou não, sua história é um olhar fascinante sobre as possibilidades da fertilidade humana. É verdade que os homens carregam suas esposas na Finlândia. Yukon Kanto é uma corrida inusitada e emocionante que acontece na Finlândia, conquistando o coração de participantes e espectadores. Neste evento único, os homens literalmente carregam suas esposas nas costas, enfrentando um desafiador percurso de obstáculos. O objetivo é simples, mas empolgante: completar a distância no menor tempo possível. Essa corrida testa não apenas a resistência física dos homens, mas também o trabalho em equipe e a confiança entre os casais. O Yukon Kanto surgiu de uma antiga tradição finlandesa e se tornou popular, atraindo participantes de todo o mundo que desejam experimentar a alegria e a emoção. Os casais se aproximam através de risadas e quedas inesperadas, tornando este evento inesquecível. Pronto para torcer pelo seu casal favorito enquanto eles superam os obstáculos juntos? Você pode imaginar que o sono afeta a lembrança dos sonhos? Pesquisas recentes mostram uma conexão interessante entre a qualidade do nosso sono e o quanto conseguimos lembrar dos nossos sonhos. Descobriu-se que pessoas com sono ruim costumam lembrar mais de sonhos vívidos. Isso acontece porque, ao acordar várias vezes durante a noite, especialmente logo após sonhar, o seu cérebro consegue reter melhor essas memórias. As interrupções no sono criam um momento de clareza, permitindo que essas experiências fantásticas sejam lembradas por mais tempo. Quando você acorda de repente e se lembra do sonho de forma tão vívida que parece real, isso provavelmente está relacionado ao fato de que seu ciclo de sono foi interrompido, e seu cérebro teve tempo de registrar a essência do sonho. Compreender essa conexão nos ajuda a entender melhor o complexo mundo dos sonhos e o papel que o nosso sono desempenha nas aventuras noturnas. Difícil de acreditar, mas veja o que realmente acontece na Ponte Kawarau. A ponte suspensa do desfiladeiro Kawarau, na Nova Zelândia, não é apenas uma ponte, é o paraíso dos aventureiros. Esta incrível estrutura, que se eleva a 43 metros acima do deslumbrante rio Kawarau, é famosa por ser o primeiro local comercial de bungee jumping do mundo, inaugurado em 1988. Imagine-se na beira, com o coração acelerado, olhando para a água que despenca, enquanto é cercado por paisagens de cartão postal. Ao saltar, os aventureiros sentem uma emoção que poucas outras atividades conseguem igualar. A ponte também conecta a trilha cênica de Queenstown, adorada por caminhantes e ciclistas. Ao passear ou pedalar por essa trilha, os visitantes podem apreciar vistas hipnotizantes do desfiladeiro e do rio, criando uma experiência inesquecível que combina natureza e emoção. Se você é ousado o suficiente para se jogar ou prefere aproveitar a beleza ao redor, a Ponte Kawarau é um destino imperdível que encapsula o espírito aventureiro da Nova Zelândia. Como você vai escolher explorar este local icônico? Porque Indiana Jones enfrenta uma enorme bola de pedra. Esta cena emocionante apresenta uma gigantesca bola de pedra que pesa mais de 1 tonelada, trazendo muita adrenalina ao filme. Os criadores usaram fibra de vidro para fazer esse grande adereço, fazendo com que parecesse uma relíquia antiga, mas muito mais leve e fácil de mover. Para criar a ilusão de que a bola rola em alta velocidade, a equipe de efeitos especiais a puxava para trás durante as filmagens. Essa técnica criativa engana os olhos do espectador, aumentando a ação e a tensão nessa perseguição inesquecível. Esse momento icônico se tornou um símbolo da franquia Indiana Jones, representando aventura e perigo. Imagine ser perseguido por um objeto tão massivo. A combinação de design artístico e técnicas de filmagem inteligentes mostra como a magia do cinema traz à vida momentos emocionantes, sempre cuidando da segurança. Essa é apenas uma das muitas razões pelas quais os fãs adoram essa série cheia de ação. Conheça o cachorro que mapeou as ruas da Coreia do Sul.
Esse adorável peludo se tornou uma sensação nas redes sociais ao acompanhar um operador de mapeamento durante uma missão comum em uma cidade movimentada. Enquanto o operador registrava as ruas para os mapas digitais, esse cachorro amigável caminhava alegremente ao seu lado, aparecendo em inúmeras fotos. O cachorro, carinhosamente chamado de Doge por muitos moradores, trouxe um toque de diversão a um processo geralmente técnico. Não foi apenas uma transformação do cenário. As travessuras de Doge alegraram e surpreenderam os moradores, que viam seu rostinho fofo em várias cenas da cidade. À medida que o operador seguia seu caminho, Doge parecia aproveitar a aventura, arrancando sorrisos de todos que encontravam. Essa amizade encantadora gerou discussões na internet sobre o espírito comunitário, a alegria de amizades inesperadas e o amor que os pets podem trazer para nossas vidas. Essa história incrível nos lembra que, mesmo em tarefas técnicas, sempre há espaço para um pouco de alegria e espontaneidade. Quem sabe esse cachorro charmoso não se torne o novo mascote do mapeamento urbano. É verdade que existem pandas marinhos? O panda marinho é um invertebrado interessante que pode surpreender muitos com sua aparência que lembra um panda. O corpo esquelético e semi-transparente desse ser único vive entre pedras, recifes e conchas nos oceanos ao redor do mundo. Ele demonstra uma incrível diversidade da vida marinha e destaca como a natureza pode criar formas tão fascinantes. O panda marinho não é um mamífero adorável como o panda gigante da China, mas chamou a atenção de muitos por sua notável semelhança. Esses invertebrados incríveis habitam diferentes ambientes oceânicos e desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Vivendo em formações rochosas subaquáticas e recifes, eles contribuem para a vida vibrante e dinâmica dos ecossistemas marinhos. Estudar essas espécies ajuda os cientistas a entender não apenas os próprios seres, mas também a saúde dos ecossistemas oceânicos. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há mais do que apenas peixes e corais, por exemplo, o misterioso panda marinho. O que mais você acha que se esconde nas profundezas? E se eu te contar sobre o Parque da Estação Espacial na China? Em uma combinação fascinante de natureza e inovação, o parque coberto na China chamou a atenção ao estabelecer 7 recordes do Guinness. Este parque, projetado no estilo de uma estação espacial, exibe uma arquitetura futurista que mostra como podemos viver no espaço. Imagine um lugar repleto de verde, esculturas incríveis e tecnologias modernas, tudo sob uma cúpula que faz você se sentir flutuando entre as estrelas. Os visitantes podem explorar diferentes áreas que representam várias temáticas espaciais, tornando não apenas um parque, mas uma verdadeira experiência. Este parque não só inspira jovens amantes do espaço, mas também destaca o compromisso da China em criar espaços sustentáveis e criativos. Que futuro aguarda os parques urbanos inspirados no espaço? Muitos não sabem, mas Montana é um paraíso para a vida selvagem. Este estado é famoso pela incrível diversidade de animais, graças aos seus diferentes paisagens, montanhas rochosas e vastas planícies. Por exemplo, espécies icônicas como os ursos grizzly e os ursos negros andam livremente por aqui, encantando os amantes da natureza com sua majestade. O carneiro bighorn pode ser visto nas encostas íngremes, enquanto os lobos cinzentos, conhecidos por seu comportamento em grupo, prosperam nas regiões selvagens do estado. Não podemos esquecer dos poderosos bisões, que desempenham um papel importante nos ecossistemas de Montana. Essas terras áridas criam lares naturais para essas criaturas e atraem muitos amantes da vida selvagem e defensores que desejam observá-las e protegê-las. Esse equilíbrio na natureza é vital, tornando Montana um refúgio para a biodiversidade. Portanto, seja em trilhas pitorescas ou apreciando vistas deslumbrantes, você pode encontrar um desses animais incríveis em seu habitat natural. Você sabia que o criador do Sherlock era um verdadeiro detetive? Sir Arthur Conan Doyle, o gênio por trás do famoso detetive Sherlock Holmes, não apenas escrevia histórias de mistério, ele realmente usava suas habilidades de observação para resolver casos reais. Em um interessante desdobramento, ele se dedicou a ajudar a libertar 2 homens inocentes que foram condenados por engano. Com o mesmo olhar analítico que aplicava em suas histórias, Conan Doyle estudou cuidadosamente os casos deles. Ele analisou as evidências, entrevistou testemunhas e destacou as inconsistências nos argumentos da acusação. Seus esforços trouxeram à tona a inocência deles e levaram a justiça para os verdadeiros criminosos. Essa incrível combinação de ficção e realidade mostra como a paixão de Conan Doyle pela verdade e justiça ia além de seus romances.
lembrando-nos que às vezes, até os mais sábios detetives precisam sair para o mundo real para fazer a diferença. Incrível, mas é verdade. Sungai é um tesouro da aldeia. Localizada em Hong Kong, Sungai, também conhecida como Aldeia Panjang, oferece uma visão única da rica cultura asiática. Esta encantadora aldeia combina a arquitetura tradicional e vida local vibrante, tornando-se um lugar especial tanto para moradores quanto para turistas. Os visitantes podem passear por ruas pitorescas, onde mercados coloridos e rostos amigáveis os recebem calorosamente. Com um legado profundamente enraizado, Sungai não é apenas um lugar, é uma história viva de costumes e do espírito comunitário. Ao observar a vida cotidiana das pessoas, você pode ver como tradições antigas são preservadas, como artesanato local e deliciosa comida de rua. Portanto, se você algum dia estiver em Hong Kong, não perca a chance de apreciar a beleza e o encanto de Sungai. Quais tesouros escondidos você descobrirá lá? Um fato interessante sobre fogos de artifício e o meio ambiente. O impacto dos fogos de artifício na natureza gera preocupações sérias em muitos países. Ao iluminar o céu noturno com esses shows coloridos, você também libera substâncias químicas nocivas e poluentes no ar. Isso pode contribuir para a formação de névoa, piorar a qualidade do ar e até prejudicar a vida selvagem. Nos últimos anos, isso levou a discussões ativas sobre alternativas ecológicas que tornam as celebrações divertidas e emocionantes. As pessoas estão considerando opções como shows de luz laser, confetes biodegradáveis e fogos de artifício mais silenciosos, que reduzem a poluição sonora. Essa busca por celebrações mais sustentáveis mostra que a conscientização sobre questões ambientais está crescendo, já que muitos desejam aproveitar as festividades sem prejudicar o planeta. Então, ao planejar sua próxima celebração, não seria ótimo considerar opções que sejam divertidas e ecológicas? Você já se perguntou por que os anéis de Saturno brilham? Os magníficos anéis de Saturno encantam todos que os observam, e seu brilho vem dos materiais que os compõem, principalmente feitos de gelo, pedras e pequenas partículas de poeira. Esses anéis refletem a luz do Sol como muitas joias brilhantes no céu noturno. Quando a luz solar atinge os anéis, a superfície de gelo cintila, tornando-os visíveis mesmo a milhões de milhas de distância. Esse espetáculo deslumbrante realmente vale a pena ser visto. Os anéis de Saturno não são apenas bonitos, eles também revelam segredos da história do planeta e suas influências gravitacionais. Cientistas acreditam que esses anéis podem ser restos de cometas ou luas que se desintegraram devido à forte gravidade de Saturno. Então, da próxima vez que você olhar para uma imagem de Saturno, lembre-se de que esses anéis brilhantes não são apenas uma bela visão, mas uma fascinante janela para as maravilhas do nosso sistema solar. Você já se perguntou por que os porquinhos da Índia crescem tanto? Muitas pessoas se interessam por eles por causa de sua aparência fofa e a promessa de um animal de estimação compacto. No entanto, muitas vezes não percebem que esses pequenos encantos podem pesar até 160 quilos quando adultos. Esse crescimento inesperado pode ser um grande problema para os donos, especialmente em áreas urbanas, onde o espaço é frequentemente limitado. Os porquinhos da Índia precisam de espaço suficiente para passear e brincar, e seu tamanho pode torná-los difíceis de cuidar em casas ou apartamentos pequenos. Além disso, eles requerem cuidados adequados, incluindo uma dieta apropriada e exames veterinários regulares. Os donos também devem estar cientes das regras locais sobre a posse de animais de estimação, pois em algumas áreas pode haver restrições para animais grandes. Compreender as verdadeiras necessidades dos porquinhos da Índia é fundamental para garantir uma vida feliz e saudável para essas criaturas encantadoras. Portanto, antes de levar um para casa, é importante pesquisar e se preparar para seu tamanho potencialmente impressionante. Prepare-se para se surpreender com a magia da tarântula azul. Você sabia que a tarântula azul, tão incomum, usa nanocristais para criar sua impressionante cor azul? Esses pequenos cristais estão organizados em uma estrutura cristalina, que funciona como um espelho, refletindo comprimentos de onda específicos da luz. Essa disposição única faz com que, quando a luz atinge sua superfície, apenas certas cores retornem aos nossos olhos, fazendo com que a tarântula pareça deslumbrantemente azul.
Diferente dos pigmentos que absorvem luz, essa cor estrutural surge da disposição física dos nanocristais, mostrando um fenômeno óptico incrível. Essa característica vibrante não só ajuda a tarântula a atrair parceiros potenciais, mas também desempenha um papel na camuflagem contra predadores. Portanto, da próxima vez que você ver uma tarântula azul, lembre-se de que sua cor impressionante é uma fascinante combinação de biologia e física, demonstrando a incrível engenhosidade da natureza. Incrível, mas é verdade. Os livros já foram presos. Na Europa medieval, os livros eram tão valiosos que as bibliotecas frequentemente os prendiam com correntes nas prateleiras para evitar roubos. Essa medida de segurança, embora inusitada, levou à criação das bibliotecas encadeadas, sendo uma das maiores a Biblioteca da Catedral de Hereford. Imagine passear por uma biblioteca onde cada livro está firmemente preso. Isso mostra o quanto eles eram valiosos. Naquela época, os livros não eram produzidos em massa, mas escritos à mão com carinho, tornando-os extremamente raros e muitas vezes tão caros quanto uma fazenda inteira. As correntes não eram apenas decorativas. Elas garantiam a segurança desses tesouros literários para que todos pudessem lê-los. Visitar Hereford hoje oferece uma visão fascinante dessa história, mostrando o quão importantes os livros eram para o conhecimento e a cultura, mesmo naquela época. Você consegue acreditar que hoje em dia consideramos o acesso aos livros como algo garantido? Aqui está um fato surpreendente sobre a origem inesperada da vodka. A vodka, uma bebida favorita frequentemente usada em coquetéis, era mais conhecida por suas propriedades medicinais do que pelo seu sabor. Originária da Europa Oriental, esse líquido transparente era considerado um remédio para várias doenças, desde problemas digestivos até resfriados. Na verdade, médicos medievais costumavam ter vodka à mão para tratar seus pacientes. Eles acreditavam que o álcool poderia esterilizar feridas e aquecer o corpo. Somente mais tarde, especialmente no século XX, a vodka começou a ganhar popularidade como uma bebida social, conquistando o mundo com sua suavidade. Hoje, a vodka é usada em diversos coquetéis e valorizada por sua versatilidade, mas é surpreendente pensar como ela já teve uma função completamente diferente, a de curar e não de entreter. Não é incrível como os gostos e tradições podem mudar ao longo do tempo? Os girafas são os animais terrestres mais altos do planeta, se destacando majestosos sobre os outros. Mas aqui vai um fato interessante. Eles têm o mesmo número de vértebras no pescoço que os humanos, apenas 7. Cada vértebra do longo pescoço do girafa é alongada, o que contribui para sua impressionante altura. Esses gigantes gentis podem alcançar até 5,5 metros. Além disso, os girafas são rápidos e podem correr a até 56 km por hora. O mais fascinante é que seus padrões únicos de pelagem são semelhantes às impressões digitais humanas. Cada girafa tem uma coloração única, que ajuda a reconhecê-las e evita confusões na estrutura social. Suas incríveis adaptações não apenas os destacam na natureza, mas também desempenham um papel crucial em sua sobrevivência. Desde sua altura imponente até seus passos ágeis, os girafas são verdadeiramente criaturas notáveis, que continuam a encantar amantes da vida selvagem em todo o mundo. Você conhece a doce invenção das máquinas de doces? Em 1897, o Dr. William Morrison criou uma máquina revolucionária que mudou para sempre nossa forma de consumir doces. Sua invenção foi tão inovadora que foi apresentada em uma feira universitária em 1904, chamando a atenção de amantes de doces e especialistas da área. Imagine um mundo onde os doces eram feitos à mão, levando horas ou até dias. A máquina de Morrison permitiu a produção em massa de deliciosas guloseimas, tornando-as acessíveis a todos. Essa invenção não só adoçou nossos lanches, mas também abriu caminho para os métodos modernos de fabricação de doces. Na feira, os participantes ficaram impressionados com a rapidez e eficiência com que a máquina produzia diferentes tipos de doces, gerando grande interesse. O talento de Morrison não apenas aproximou o açúcar das pessoas, mas também inspirou futuros inventores a buscar novas formas de criar e apreciar doces. Hoje, devemos a seu trabalho inovador a infinidade de doces que temos, desde barras de chocolate até ursinhos de gelatina. Não é incrível como a visão de uma única pessoa transformou nossas experiências culinárias? Você sabia que Abraham Lincoln era surpreendentemente alto? Com 1,92 m de altura, ele não só foi o 16º presidente do ZR, mas também um dos mais altos da história do país.
Sua altura o tornava uma figura marcante, chamando a atenção por onde passava. Imagine um homem de cartola se destacando entre seus contemporâneos em uma época em que a altura média era bem menor. Essa estatura não só lhe conferia uma presença imponente, mas também influenciava seu estilo de liderança. A altura de Lincoln foi uma vantagem nos debates, permitindo que ele demonstrasse autoridade e confiança. Além de sua altura, é importante lembrar que Lincoln enfrentou muitos desafios, incluindo a liderança do país durante a Guerra Civil e a luta pela abolição da escravidão. Sua combinação única de altura e humildade, junto com sua incrível capacidade de se conectar com pessoas de diferentes classes sociais, fez de Lincoln um líder querido. Não é surpreendente como algo tão simples como a altura pode impactar o legado de uma pessoa. Você já se perguntou como o taramon cria música sem tocá-la? O taramon é um instrumento musical incrível e único que reproduz notas de uma maneira totalmente nova. Em vez de tocar cordas ou pressionar teclas, os músicos usam duas antenas metálicas para detectar a posição das mãos. Quando as mãos se aproximam ou se afastam das antenas, o taramon registra esses movimentos, criando uma variedade de sons. Tocar sem contato permite um controle surpreendente sobre a frequência e o volume, dando aos artistas a oportunidade de explorar sons como nunca antes. Você pode ouvir o taramon na música clássica moderna, em composições experimentais e até em algumas músicas de rock, o que destaca sua versatilidade. Imagine como é flutuar suas mãos no ar, trazendo uma sinfonia à vida sem tocar uma única corda. Com raízes na tecnologia e na arte, o taramon atrai ouvintes e intérpretes curiosos para uma fascinante combinação de música e ciência. Que outros instrumentos incríveis podem mudar nossa percepção da música? Você pode se surpreender. Fungos usam radiação gama. Em uma incrível manifestação da natureza, alguns fungos desenvolveram um processo único chamado radiossíntese, que é surpreendentemente semelhante à fotossíntese. Em vez de luz solar, esses fungos, encontrados perto do famoso local do desastre de Chernobyl, utilizam pigmentos de melanina para absorver a radiação gama. Essa radiação é um subproduto do acidente em um reator nuclear e, em vez de prejudicar esses organismos resistentes, serve como uma fonte de energia que alimenta seu crescimento. Ao transformar a prejudicial radiação gama em energia útil, esses fungos não apenas se adaptam a um ambiente desafiador, mas também destacam a incrível resistência da vida. Os cientistas estão fascinados por esse processo, pois ele abre novas possibilidades para entender como a vida pode prosperar em condições extremas. Imagine as aplicações potenciais disso em áreas como tratamento de radiação ou até fontes de energia sustentáveis. A descoberta desses fungos radiotróficos mostra quão diversa pode ser a vida, mesmo nas condições mais hostis. Quais outras surpresas a natureza nos reserva? Você sabia que a bolsa Birkin tem uma origem única? Esta bolsa icônica surgiu de um momento inesperado nas nuvens. No início dos anos 1980, a renomada atriz e cantora britânica Jane Birkin estava em um voo de Paris para Londres. Durante a viagem, ela expressou sua frustração por não ter uma bolsa estilosa e prática. Ao seu lado estava Jean-Louis Dumas, o CEO da Hermès, que não só ouviu, mas se inspirou na visão dela para a bolsa perfeita. Dumas levou essa inspiração a sério e criou a bolsa Birkin, unindo elegância e funcionalidade de uma forma nunca vista antes. Feitas com os melhores couros, essas bolsas exigem dias de trabalho meticuloso por artesãos habilidosos. Hoje, ter uma bolsa Birkin representa mais do que luxo. É um poderoso símbolo de status, frequentemente vista nas mãos de celebridades e elites da moda. Com listas de espera que se estendem por anos e preços em leilões alcançando alturas impressionantes, a bolsa Birkin conta uma história fascinante da história da moda. Desde sua gênese surpreendente até sua importância cultural hoje. É apenas uma bolsa ou é um emblema de sofisticação chique? Você consegue imaginar que apenas os humanos podem ficar vermelhos? Essa habilidade incrível nos diferencia dos animais. Começamos a ficar vermelhos quando nosso corpo reage a emoções como vergonha, constrangimento ou até alegria. Quando sentimos essas emoções intensas, nosso cérebro envia um sinal para os vasos sanguíneos se dilatarem, aumentando o fluxo de sangue para as bochechas. É isso que cria o rubor. Embora muitos animais demonstrem medo ou preocupação, eles não têm a mesma reação emocional.
Alguns pesquisadores acreditam que essa característica única destaca nossas interações sociais complexas e nossa profunda necessidade de conexão com os outros. Como o rubor muitas vezes indica vulnerabilidade, ele pode fortalecer nossos laços sociais. Então, da próxima vez que você sentir que está ficando vermelho, lembre-se, você está vivenciando uma emoção humana única, que mostra não apenas seus sentimentos, mas também sua capacidade de se conectar com os outros. Não é incrível como nossos corpos transmitem nossos pensamentos e emoções? Você já se perguntou por que os quasares brilham tanto? Os quasares, objetos celestes fascinantes que se alimentam de buracos negros supermassivos, são um dos fenômenos mais incríveis do universo. Esses gigantes de energia emitem uma enorme quantidade de luz e são extremamente brilhantes, às vezes ofuscando até mesmo galáxias inteiras. Eles se formam quando o material se move em espiral para um buraco negro, liberando uma colossal energia ao ser aquecido a temperaturas extremas, produzindo uma radiação intensa no espectro eletromagnético, incluindo luz visível, ondas de rádio e até raios X. A luz fascinante dos quasares pode ser vista a enormes distâncias, tornando-os importantes para os astrônomos que estudam a estrutura e a evolução do universo. Na verdade, alguns quasares estão a bilhões de anos-luz de distância, permitindo que olhemos para a história do universo. Imagine como se você estivesse olhando para trás no tempo, quando o universo ainda era jovem. Estudá-los nos ajuda não apenas a entender os buracos negros, mas também ilumina a formação de galáxias e a dinâmica geral do nosso cosmos. Quais mistérios do universo os quasares poderão revelar na próxima vez? Você sabia que na Alemanha existe um jogo único no semáforo? Nas ruas movimentadas da Alemanha, esperar no semáforo pode se tornar uma experiência divertida. Os pedestres podem jogar uma versão simples de um jogo clássico enquanto aguardam o sinal verde. Essa novidade inteligente utiliza semáforos interativos, permitindo que as pessoas joguem enquanto esperam. Imagine você parado, tocando na tela para enviar uma bola virtual de um lado para o outro, competindo com outro jogador do outro lado. Isso transforma minutos entediantes em segundos emocionantes de diversão, ajudando não só a se divertir, mas também a respeitar as regras de trânsito. Essa ideia incrível ajuda as pessoas a se concentrarem no semáforo, para estarem prontas para atravessar quando o sinal ficar verde. É uma ótima maneira de alegrar os cidadãos e tornar a vida na cidade um pouco mais agradável. Então, da próxima vez que você estiver na Alemanha, preste atenção nesses semáforos interativos. Não seria incrível se outros países adotassem ideias semelhantes? Prepare-se para se surpreender com a história do Oceano Atlântico. Esse enorme corpo d'água é o mais jovem dos 5 principais oceanos, formado há cerca de 180 milhões de anos, durante o período Jurássico. Imagine um tempo em que os dinossauros caminhavam pela Terra, enquanto o Atlântico começava a se formar. Foi nessa dinâmica era geológica que as placas tectônicas se moveram, criando a bacia oceânica que conhecemos hoje. Mas isso não é tudo. O Atlântico também foi o primeiro grande oceano a ser cruzado por navios e aviões, abrindo caminho para pesquisas e viagens globais. Desde as viagens icônicas de Cristóvão Colombo até os voos revolucionários de aviadores como Charles Lindbergh, o Atlântico teve um papel central nas aventuras e inovações humanas. Suas águas conectam continentes, culturas e histórias. Portanto, da próxima vez que você olhar para o Atlântico, pense em todas as histórias e viagens que ele inspirou. Um fato interessante sobre a órbita de Júpiter. Enquanto a maioria dos planetas gira em torno do Sol em trajetória simples, Júpiter segue um caminho único. Sendo o maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter é tão massivo que influencia o Sol, criando uma dança fascinante entre eles. Em vez de apenas girar em torno do Sol, como a Terra faz, ambos orbitam um centro de gravidade comum, que está um pouco acima da superfície do Sol. Esse ponto, chamado de baricentro, significa que até o Sol oscila levemente devido à enorme força gravitacional de Júpiter. Imagine Júpiter, uma imensa bola de gás, com uma mancha maior que a Terra, lutando contra o Sol. Essa interação mostra o quão interconectado é o nosso sistema solar. A poderosa influência de Júpiter não apenas molda as órbitas de suas luas, mas também desempenha um papel na dinâmica geral do nosso vizinhança cósmica. Não é incrível como os planetas podem compartilhar atenção uns com os outros? Você sabia que a urina das cigarras pode criar ilusões de chuva? Esse líquido surpreendente é liberado pelas cigarras depois que elas sugam o néctar das árvores. Quando esses insetos se reúnem em grandes grupos,
Eles soltam uma enorme quantidade de urina no ar, que pode cair como uma leve chuva. Esse fenômeno incomum não só surpreende as pessoas, mas também desempenha um papel importante no ecossistema. Os nutrientes diluídos na urina das cigarras podem fertilizar as plantas e enriquecer o solo, promovendo um novo crescimento. Além disso, nos meses quentes, quando as cigarras estão ativas, sua presença ajuda a regular o ambiente local, influenciando os níveis de umidade e apoiando outros animais. Então, da próxima vez que você ouvir o canto das cigarras nas árvores, lembre-se de que suas ações aparentemente simples podem criar efeitos incríveis, quase como uma chuva da natureza. Não é surpreendente como essas pequenas criaturas estão conectadas ao seu ambiente? Você pode acreditar que um peixe se parece com um humano? Recentemente, um peixe incrível foi filmado em um lago na China, surpreendendo a todos com sua semelhança impressionante com características humanas. Essa criatura colorida tem escamas e padrões que criam a ilusão de ter 2 olhos, um nariz e até uma boca. Imagine nadar na água e, de repente, encontrar algo que parece um personagem de desenho animado. Essa visão incomum despertou curiosidade e admiração tanto em cientistas quanto em amantes da natureza. Embora muitos peixes tenham cores e padrões surpreendentes, esse peixe específico leva a intriga a um novo nível. Sua aparência única pode ser uma adaptação evolutiva que a ajuda a se misturar ao ambiente ou a se comunicar com outros de sua espécie. Quem sabe que outras criaturas estranhas e surpreendentes estão escondidas nas profundezas de lagos e oceanos? A natureza nunca deixa de nos surpreender, oferecendo surpresas que desafiam nossas percepções e inspiram nossa imaginação. Não é empolgante pensar nos mistérios que ainda aguardam para serem descobertos no mundo natural? Você consegue imaginar que o chiclete fica no corpo por anos? Esse mito comum diz que o chiclete engolido fica no nosso estômago por 7 anos, mas isso está muito longe da verdade. Quando você engole chiclete, seu corpo o processa como qualquer outro alimento. Pode levar um pouco mais de tempo para passar pelo sistema digestivo, porque a base do chiclete não se decompõe facilmente pelos ácidos do estômago, mas no final ele é eliminado. Na verdade, a maioria das pessoas digere os alimentos em algumas horas, enquanto o chiclete geralmente sai do corpo em poucos dias. Então, embora engolir chiclete não seja a melhor opção, não há motivo para entrar em pânico se isso acontecer. Vamos esclarecer. O chiclete não fica no seu estômago para sempre. Ele é apenas um visitante temporário que sai rapidamente. Não é incrível como nosso corpo funciona? Você já pensou no tamanho do Canadá? Os territórios do norte do Canadá, incluindo o Yukon, os territórios do noroeste e Nunavut, impressionam pelo seu tamanho. Juntos eles ocupam uma área quase igual à da Índia, tornando-se uma parte importante da paisagem canadense. Essas regiões abrangem mais de 3,9 milhões de quilômetros quadrados e mostram uma beleza natural e incrível. Montanhas majestosas, vastas florestas e uma fauna única. A região é pouco habitada e suas comunidades refletem o rico legado dos povos indígenas. Nesses lugares do norte, as estações trazem mudanças drásticas. Longos verões ensolarados contrastam com invernos frios e escuros. Culturas fascinantes prosperam aqui, à medida que as pessoas se adaptam às condições rigorosas, mantendo suas tradições. Portanto, da próxima vez que você pensar no tamanho do Canadá, lembre-se de que seus territórios do norte ocupam um espaço incrível, comparável à vasta área da Índia. Prepare-se para se surpreender com a incrível escultura de Wexler. Robert Wexler levou 7 anos para criar esta obra de arte única, feita inteiramente com mil de centavos. Pesando quase 2.500 quilos, esta escultura não é apenas uma visão impressionante, é um comentário sobre valor, trabalho e criatividade. Wexler posicionou cuidadosamente cada moeda, transformando um objeto comum em uma obra de arte fascinante que questiona nossas ideias sobre dinheiro e habilidade. Cada moeda conta sua própria história, adicionando profundidade à superfície da escultura que brilha à luz. Os visitantes frequentemente se surpreendem com como um monte de moedas pode se unir para criar algo tão elegante e reflexivo. É difícil não se sentir inspirado ao ficar diante dessa instalação massiva, onde a arte encontra o cotidiano. O que isso diz sobre nossas relações com a moeda e a criatividade? O que realmente causa diagnósticos errados de picadas de aranha?
Um estudo recente mostrou que impressionantes 96% das pessoas que buscam tratamento para picadas de aranha podem, na verdade, não ter sido picadas por uma aranha. Na verdade, apenas 4% delas receberam um diagnóstico confirmado. Essa estatística surpreendente destaca como é fácil cometer erros de diagnóstico na medicina. Muitas pessoas correm ao médico em pânico por causa de uma picada que suspeitam ser de aranha, e só depois descobrem que o responsável pode ser um inseto inofensivo ou até mesmo algo completamente diferente, como uma reação alérgica. Esse fenômeno levanta questões importantes sobre como interpretamos os sintomas e qual o papel da desinformação na nossa compreensão das picadas de aranha. Muitas vezes, o medo das aranhas intensifica nossas ansiedades, levando-nos a interpretar erroneamente uma condição inofensiva. Ao reconhecer esses equívocos comuns, podemos cuidar melhor da nossa saúde. Muitos não sabem, mas os albatrozes negros são nômades do oceano. Essas incríveis aves marinhas passam meses deslizando pelos vastos oceanos, alimentando-se de lulas e peixes pequenos. Com suas longas asas e voo gracioso, os albatrozes negros estão perfeitamente adaptados à vida no mar. Eles podem percorrer milhares de milhas no Oceano Pacífico, seguindo fontes de alimento e as mudanças das estações. Durante suas viagens, essas aves usam habilidades de navegação impressionantes, muitas vezes viajando sozinhas ou em pequenos grupos. Suas rotas migratórias podem levá-las de seus locais de nidificação na Nova Zelândia e Austrália, até as águas ricas em nutrientes ao longo da costa da América do Norte. Esse estilo de vida fascinante faz delas algumas das aves mais aventureiras da natureza. Você já se perguntou como é viver toda a vida no mar? Já pensou em como manter os banheiros frescos e limpos? A Asmology criou um pó inovador que transforma a maneira como vemos o banheiro. Antes de dar a descarga, basta espalhar esse pó inteligente no vaso sanitário, e ele forma uma barreira na superfície da água. Essa barreira não só bloqueia odores desagradáveis, mas também ajuda a evitar manchas e reduz o barulho ao dar a descarga. Imagine usar um banheiro público sem se preocupar com cheiros estranhos ou visuais desagradáveis. Este produto é especialmente útil em banheiros compartilhados, mantendo a limpeza e o conforto para todos. É uma solução discreta que melhora nosso dia a dia, mostrando que pequenas inovações podem fazer uma grande diferença. Na próxima vez que você estiver no banheiro, pense em como esse pó pode melhorar sua experiência. Por que se contentar com menos, se um simples pó pode tornar suas visitas ao banheiro melhores? Um fato interessante sobre os macacos sábios. Essas figuras famosas conhecidas como os 3 macacos sábios simbolizam tradicionalmente o princípio de não ver o mal, não ouvir o mal, não falar o mal. Mas há uma reviravolta interessante. Às vezes aparece um quarto macaco, cobrindo suas partes íntimas, o que acrescenta um novo significado: não fazer o mal. Esse quarto macaco destaca a importância de não apenas evitar pensamentos e palavras ruins, mas também de considerar as ações. Os macacos sábios vêm da filosofia oriental e ganharam reconhecimento mundial, aparecendo em várias formas de arte e cultura. Sua mensagem nos lembra da necessidade de sermos cuidadosos em nossas vidas, incentivando as pessoas a adotarem atitudes e pensamentos positivos. Da próxima vez que você ver essas figuras fascinantes, pense nas lições mais profundas que elas transmitem. Por que você acha que a ideia de não fazer o mal é tão importante quanto as outras? Todo mês de julho, a linda cidade de Kyoto se transforma em um país das maravilhas festivas, recebendo o incrível Gion Matsuri com suas icônicas plataformas Yamaboko. Essas plataformas não são apenas enfeites, elas são cuidadosamente decoradas e mostram o patrimônio artístico do Japão. Cada plataforma tem cerca de 7 metros de altura e é adornada com tecidos magníficos, artesanato e intrincadas entalhes que refletem a rica história cultural de Kyoto. O desfile encanta tanto os moradores quanto os turistas enquanto avança pelas ruas, ao som de música e danças tradicionais. A procissão das plataformas Yamaboko é cheia de emoção, atraindo milhares de espectadores que vêm admirar essas magníficas criações. A arte e a habilidade empregadas na confecção dessas plataformas exigem perfeição de mestres qualificados, transmitida de geração em geração. Portanto, se você ama história, arte ou simplesmente busca uma atmosfera vibrante, o desfile Yamaboko em Kyoto é um evento inesquecível que captura o coração e o espírito da cultura japonesa. Vamos revelar a verdade sobre a incrível densidade do ósmio.
O ósmio é um metal fascinante, conhecido como o elemento natural mais denso da Terra, com o número atômico 76. Esse metal brilhante e azul esbranquiçado possui propriedades únicas que o diferenciam de outros elementos na tabela periódica. Sua densidade é tão alta que até mesmo um pequeno cubo de ósmio pode pesar mais do que uma bola de boliche pesada. Esse peso impressionante se deve aos átomos compactamente empacotados em sua estrutura. Devido a essas características únicas, o ósmio é frequentemente utilizado em aplicações especializadas, como penas de canetas, contatos elétricos e até em alguns dispositivos médicos. Sua notável densidade também o torna uma escolha segura para certas condições, pois é menos suscetível a danos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o ósmio, lembre-se de quão pesado é esse pequeno elemento. Você já pensou que algo poderia ser tão denso? E se eu te disser que milhões sofreram nas sombras da história? A revolta Dungan, nos anos 1860 e 1870, foi uma das mais sangrentas da história da China, resultando na trágica morte de mais de 20 milhões de pessoas. Esse conflito brutal começou quando os muçulmanos Hui, um grupo muçulmano predominantemente chinês, se revoltaram contra a dinastia Qing, desafiando séculos de opressão. Em uma única província, impressionantes 14 milhões de pessoas morreram, enquanto a província vizinha perdeu 6 milhões de vidas. Essa enorme perda ilustra o intenso sofrimento dessas comunidades e o impacto devastador das tensões políticas e religiosas. Apesar da magnitude dessa tragédia, muitos ainda desconhecem as perdas humanas. A revolta Dungan serve como um sombrio lembrete da importância de reconhecer esses eventos históricos que moldaram a vida de inúmeras pessoas e influenciaram identidades culturais ao longo das gerações. Como podemos começar a lidar com uma perda tão profunda? Você ficará surpreso ao saber que 2 bilhões de pessoas vivem mais de 116 anos. Essa estatística impressionante destaca mudanças significativas na demografia global. Isso é considerado uma conquista da medicina moderna e da melhoria do estilo de vida, e o número de pessoas com 116 anos ou mais continua a crescer. Avanços em saúde, nutrição e tecnologia têm contribuído muito para o aumento da expectativa de vida. No último século, descobertas importantes na medicina resultaram em tratamentos eficazes para doenças que antes encurtavam a vida. Além disso, hábitos saudáveis, como exercícios físicos regulares e uma alimentação balanceada, tornaram-se mais acessíveis. Curiosamente, países com sistemas sociais fortes apresentam um maior número de pessoas que vivem muito tempo. À medida que essa tendência continua, podemos testemunhar ainda mais histórias de resiliência e longevidade, o que será necessário para não apenas viver até os 100 anos, mas também prosperar além disso. Você consegue imaginar como uma supernova mudou o destino da Terra? Há cerca de 360 milhões de anos, uma explosão massiva de uma supernova, uma estrela que brilha intensamente, pode ter exterminado até 75% da vida no nosso planeta. Essa explosão ocorreu a cerca de 65 anos-luz de distância, mas seus poderosos raios cósmicos tiveram um grande impacto na Terra. A explosão liberou radiação intensa que enfraqueceu bastante a camada de ozônio, que nos protege dos raios solares prejudiciais. Com a camada de ozônio debilitada, plantas e animais foram expostos a mais radiação solar, resultando em sérios problemas ecológicos. Esse evento mostra como o universo está interconectado, demonstrando que até fenômenos estelares distantes podem afetar a vida na Terra. Cientistas, ao estudarem registros antigos e dados geológicos, continuam a descobrir como esses eventos cósmicos moldaram a evolução da vida. Isso nos lembra de quão frágil é nosso planeta em escala cósmica. Quem sabe que outros eventos misteriosos podem ter influenciado a história da Terra? Por que os cirurgiões romanos ignoravam os gritos de dor? Na Roma antiga, os médicos tinham uma abordagem única para a cirurgia, que consistia em não prestar atenção aos gritos de seus pacientes. Os cirurgiões eram ensinados a se concentrar nos aspectos técnicos de seu trabalho, em vez de se preocupar com o sofrimento dos pacientes. Isso se devia, em parte, ao conhecimento médico limitado da época e à falta de métodos eficazes de anestesia. As operações frequentemente eram realizadas sem anestesia, e os gritos e gemidos eram comuns. Ao treinar-se para ignorar esses sons, os cirurgiões podiam se concentrar em realizar as operações o mais rápido e eficaz possível.
Essa abordagem reflete a dura realidade da medicina antiga e mostra o quanto avançamos na compreensão da dor e no cuidado com os pacientes hoje. Imagine como eram as operações naquela época, sem os modernos métodos de anestesia. Quando a história de fantasmas inspirou Frankenstein? Mary Shelley, com apenas 18 anos, escreveu um dos mais famosos romances de terror, Frankenstein, durante o verão na Suíça. Ela estava de férias na vila Diodati, às margens do Lago de Genebra, com seu amado Percy Shelley e o famoso poeta Lord Byron. O grupo decidiu fazer um concurso de histórias de fantasmas para se entreter em um dia chuvoso, e isso se tornou um verdadeiro desafio criativo. A noite escura e a atmosfera assustadora despertaram a imaginação de Mary. Ela imaginou Victor Frankenstein, um cientista que cria um ser vivo a partir de matéria morta e enfrenta as terríveis consequências de suas ambições. Essa experiência mudou sua vida, dando início à sua carreira e introduzindo temas de humanidade, criatividade e responsabilidade que ainda são relevantes hoje. A eterna história de Mary levanta questões sobre ética e inovação que são tão importantes agora quanto eram no século XIX. O que significa brincar de Deus? Você conhece a história oculta da Ilha do Coração? Este lugar pouco conhecido em Nova York guarda um triste segredo. Aqui está um cemitério com mais de 1 milhão de corpos não identificados. A Ilha do Coração, localizada na Baía de Long Island, serve como um local de descanso desde o final do século XIX. À primeira vista, é apenas um pedaço de terra tranquila, mas aqui repousam os mortos que nunca foram identificados, ou cujas famílias não puderam arcar com um sepultamento digno. A ilha abriga um cemitério para os pobres, onde os corpos são enterrados em sepulturas simples, muitas vezes sem placas. Muitas pessoas não percebem a magnitude deste lugar, que é um dos maiores cemitérios da América. Pesquisadores e historiadores destacam a importância da Ilha do Coração para entender a mortalidade urbana e os problemas sociais ao longo da história. Isso levanta questões importantes sobre a vida, a morte e como a sociedade trata aqueles que foram esquecidos. Que histórias essas almas silenciosas têm para contar? Vamos revelar a verdade sobre os dedos de Boris Yeltsin. Você sabia que o ex-presidente da Rússia, Boris Yeltsin, teve uma infância interessante e difícil? Na adolescência, Yeltsin perdeu 2,5 dedos da mão esquerda ao tentar abrir uma granada. Esse incidente aconteceu em sua juventude nos Urais, onde ele cresceu em um ambiente desafiador e cheio de aventuras. Embora pareça um acidente estranho, isso moldou seu caráter e resiliência, qualidades que mais tarde influenciaram sua carreira política. Apesar dessa lesão, Yeltsin se tornou uma figura-chave na história da Rússia, desempenhando um papel importante na transição do país do comunismo para a democracia. Sua experiência nos lembra que até os eventos mais inesperados podem ter um impacto duradouro, nos guiando em direção ao futuro. Como essa lesão influenciou seu estilo de liderança e suas decisões posteriormente. Você já contou quantas palavras você fala em um dia? Em média, os homens usam cerca de 15 mil palavras por dia, enquanto as mulheres usam cerca de 30 mil. Essa diferença interessante nos estilos de comunicação tem chamado a atenção de pesquisadores por muitos anos. Embora possa parecer que as mulheres falam muito, é importante entender que essa diferença não se resume apenas à quantidade. Ela reflete como nos comunicamos uns com os outros. As mulheres costumam ter conversas interpessoais, discutindo sentimentos, relacionamentos e eventos do dia a dia, o que pode resultar em um maior número de palavras. Os homens, por outro lado, podem se concentrar em uma comunicação mais direta, compartilhando informações de forma mais objetiva ou participando de discussões para resolver problemas. Isso não significa que um jeito seja melhor que o outro, eles apenas desempenham funções diferentes na nossa comunicação diária. Então, da próxima vez que você estiver conversando com amigos ou familiares, pense em quantas palavras você usa. Como você expressa seus pensamentos e sentimentos? Você é mais falante ou prefere ser mais direto nas conversas? E se eu contar sobre a internação dos japoneses americanos? Após o ataque inesperado a Pearl Harbor em 1941, o governo do Zuccarelli tomou a decisão polêmica de forçar mais de 120 mil japoneses americanos a se mudarem para campos de internamento. Essa decisão foi motivada pelo medo e desconfiança, já que muitos americanos acreditavam erroneamente que pessoas de origem japonesa poderiam ser espiões ou inimigos. Como resultado, famílias inteiras perderam suas casas, negócios e modos de vida da noite para o dia.
Curiosamente, americanos de origem alemã ou italiana, em sua maioria, evitaram esse tipo de tratamento durante a guerra, o que destaca a desigualdade racial na forma como o governo tratava seus cidadãos. Os campos de internamento eram frequentemente localizados em áreas remotas, cercados por arame farpado e guardas, e a vida nesses campos era cheia de dificuldades. Hoje, essa página sombria da história americana serve como um importante lembrete dos perigos do preconceito e da importância de proteger os direitos civis, especialmente em tempos de crise. Descubra a divertida origem do nome Why Not Carolina do Norte. Esta cidade tem um nome único, que surgiu de uma sugestão brincalhona de um morador durante uma conversa sobre o nome da comunidade. Em vez de escolher um nome tradicional, o morador simplesmente fez a pergunta: por que não? Essa abordagem leve reflete uma atitude positiva em relação à tomada de decisões, inspirando outros a abraçar a espontaneidade e a criatividade. Não é surpresa que esse nome ressoe tanto com os locais quanto com os turistas, lembrando a todos que, às vezes, as melhores decisões vêm de um pensamento descontraído e aventureiro. Localizada no coração da Carolina do Norte, Why Not é um testemunho do charme das ideias simples. Esse nome convida cada um a refletir sobre sua vida. O que fariam se adotassem a filosofia do por que não? Então, da próxima vez que você estiver pensando em uma nova aventura ou ideia, pense em Why Not? O que você se atreveria a tentar a seguir? E se eu disser que o McDonald's não inventou o hambúrguer? Na verdade, os hambúrgueres têm suas raízes na Alemanha. No século XIX, imigrantes alemães trouxeram para o Siasio o steak à la hamburguese, uma carne moída temperada. Essa ideia deliciosa evoluiu ao atravessar o Atlântico, e no final dos anos 1800, inovadores em lugares como Texas e Connecticut começaram a servir carne moída em um pão, criando o hambúrguer moderno que amamos hoje. Embora o McDonald's tenha aumentado significativamente a popularidade dos hambúrgueres com seu modelo de fast food, eles não foram os pioneiros desse prato amado. Em vez disso, eles se inspiraram na rica história dos hambúrgueres e o tornaram acessível a milhões. Então, da próxima vez que você saborear um hambúrguer clássico, lembre-se de que essa combinação deliciosa é fruto de culturas e histórias, e não apenas uma invenção do McDonald's. Acredite ou não, essa frutinha canta uma melodia. Imagine uma pequena baga que emite um som relaxante quando você a toca, quase como uma doce música da natureza. Essa fruta, conhecida como baga cantadora, surpreende muitos com sua habilidade única de produzir sons melódicos quando você a colhe ou aperta. Imagine que você está passeando em um jardim verde, cercado por flores vibrantes e cheirosas, e de repente ouve notas suaves e mágicas preenchendo o ar. Cientistas acreditam que esse som acontece porque o ar passa por pequenos buracos na casca da fruta, como ao tocar um instrumento musical. A melodia que ela produz evoca imagens de florestas tranquilas e riachos serenos, criando uma conexão mágica entre a fruta e a calma da natureza. Esse fenômeno incrível não só captura nossa imaginação, mas também destaca as maneiras extraordinárias como as plantas interagem com o ambiente. Seja você um botânico ou apenas uma pessoa curiosa, a baga cantadora nos convida a ouvir a natureza com atenção. Quais outras surpresas a natureza pode nos reservar? Você consegue imaginar monges enfrentando a morte com Tukdan? Esse fenômeno incrível acontece quando monges tibetanos morrem durante uma meditação profunda, um estado que eles chamam de Tukdan. Diferente de corpos comuns, esses monges muitas vezes parecem intocados pela decomposição que normalmente segue a morte. Na verdade, seus corpos podem permanecer surpreendentemente intactos por várias semanas. Essa situação intrigante chamou a atenção de pesquisadores e buscadores espirituais que querem entender o mistério por trás disso. Alguns acreditam que os monges entram em um estado meditativo tão profundo que seus corpos físicos conseguem se preservar, refletindo sua disciplina espiritual e nível de iluminação. A prática da morte meditativa está profundamente enraizada no budismo tibetano e serve como um poderoso testemunho da devoção dos monges ao seu caminho espiritual. À medida que esses rituais continuam a atrair o interesse do mundo, muitos se perguntam sobre a conexão entre mente, corpo e vida após a morte. O que isso pode nos dizer sobre a consciência? Acredite ou não, peixes prosperam na banheira do diabo. Esta incrível piscina ácida na Nova Zelândia revela maravilhas ocultas da natureza.
A banheira do diabo tem uma cor verde brilhante, cheia de ácido sulfúrico e minerais, criando um ambiente que seria mortal para a maioria das espécies. No entanto, alguns peixes, como o resistente Taraqui, desenvolveram adaptações surpreendentes que lhes permitem não apenas sobreviver, mas também prosperar nessas condições extremas. Esses seres resistentes conseguem suportar altos níveis de acidez que normalmente seriam fatais, tornando-os um objeto interessante para cientistas que estudam extremófilos, organismos que prosperam em condições extremas. A banheira do diabo nos lembra da incrível diversidade da natureza e da capacidade da vida de se adaptar. E isso levanta muitas questões. Como esses peixes lidam com tais condições? O que podemos aprender com eles para ajudar a preservar outras espécies vulneráveis em condições em mudança? A natureza nunca deixa de nos surpreender. Muitos não sabem, mas Rosalind Franklin foi uma pioneira. Seu trabalho inovador em cristalografia de raios-x foi fundamental para desvendar a estrutura da dupla hélice do DNA, o que é crucial para entender a genética. Embora James Watson e Francis Crick frequentemente recebam reconhecimento por essa descoberta, as pesquisas detalhadas de Franklin forneceram as evidências necessárias que os ajudaram a criar seu famoso modelo. Com suas imagens de raios-x claras do DNA, ela revelou detalhes importantes sobre sua estrutura, incluindo a distância entre os pares de bases. Infelizmente, muitas de suas conquistas passaram despercebidas em vida, e ela faleceu antes de receber o prêmio Nobel. Hoje, Franklin é celebrada como uma figura importante na ciência, lembrando-nos da contribuição muitas vezes invisível para grandes descobertas. Sua história inspira jovens cientistas, especialmente mulheres em STEM, a seguir sua paixão e deixar sua marca no mundo. Um fato interessante sobre lesmas vulcânicas. Esses seres incomuns vivem em condições extremas, especialmente perto de fontes hidrotermais no fundo do oceano. O que os torna realmente fascinantes é sua estratégia única de sobrevivência. As lesmas vulcânicas não precisam comer. Em vez disso, elas abrigam bactérias simbióticas em seus corpos, que transformam substâncias químicas da água quente e rica em minerais em energia. Essa incrível relação permite que as lesmas vulcânicas prosperem em locais onde a maioria das formas de vida teria dificuldade em sobreviver. As bactérias vivem em células especializadas dentro das lesmas, processando os nutrientes necessários para a sobrevivência e, ao mesmo tempo, sustentando a vida das lesmas. Imagine como é viver em um ambiente tão hostil e depender de pequenos ajudantes para sobreviver. As lesmas vulcânicas não apenas demonstram o poder do simbiose, mas também mostram como a vida pode se adaptar de maneiras inesperadas. Cientistas estudam essas lesmas para entender mais sobre a resistência da vida e seu potencial de sobrevivência, até nas partes mais profundas do oceano. Não é incrível como a natureza encontra soluções que muitas vezes não conseguimos nem imaginar? Um fato interessante sobre os bonecos de teste de colisão. Você sabia que esses bonecos realistas começaram sua trajetória nas forças aéreas do ZEUA? Inicialmente, eles foram criados para testar catapultas, com a função de imitar o corpo humano em condições extremas. Com o avanço da tecnologia, seu uso mudou, tornando-se ferramentas essenciais para os fabricantes de automóveis. Hoje, esses bonecos ajudam os engenheiros a entender o que acontece com motoristas e passageiros durante acidentes. Equipados com sensores e dispositivos de medição, eles fornecem dados importantes sobre as forças de impacto, a eficácia dos cintos de segurança e o acionamento dos airbags. As informações obtidas nos testes de colisão resultaram em carros mais seguros, o que pode salvar muitas vidas nas estradas. Desde suas origens militares até seu papel crucial na segurança automotiva, os bonecos de teste de colisão realmente evoluíram ao longo do tempo. Você já parou para pensar em como esses bonecos nos ajudam a ficar seguros ao volante? Você sabe o que realmente causa esse sintoma estranho? Se alguém parece estar bêbado, mas não bebeu nada, isso pode ser um sinal de algo sério, como um AVC. Uma maneira rápida de verificar isso é pedir para a pessoa sorrir. Se o sorriso estiver torto, ou se a pessoa não conseguir sorrir, isso é um forte sinal de que ela pode estar tendo um AVC. O AVC acontece quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido, o que muitas vezes causa confusão, fraqueza ou dificuldades para falar. Isso ocorre porque as células do cérebro começam a morrer por falta de oxigênio. Agir rapidamente é crucial, pois quanto mais cedo a pessoa receber ajuda médica, melhores serão suas chances de recuperação. Reconhecer esses sintomas pode salvar vidas, por isso é importante agir rápido.
Compartilhe essas informações com amigos e familiares para ajudar todos a estarem cientes dos sinais de um AVC. Você sabia que os guepardos raramente atacam pessoas? Esse fato interessante destaca o comportamento desses incríveis felinos, conhecidos como os animais terrestres mais rápidos. Apesar de suas impressionantes habilidades de caça e velocidade, não há registros documentados de ataques de guepardos a humanos na natureza. Isso significa que, embora possam perseguir presas a velocidades incríveis, os humanos são algo completamente diferente de seus alvos habituais. Os guepardos costumam ser criaturas tímidas e cautelosas, preferindo evitar o contato com pessoas sempre que possível. Em vez de representar uma ameaça, eles se concentram em caçar animais menores, como gazelas. Essa característica única nos permite apreciar sua graça em seu habitat natural sem medo. Sabendo que esses grandes felinos não representam perigo para nós, observar eles na natureza se torna ainda mais emocionante. Então, da próxima vez que você pensar em um guepardo, lembre-se de que eles são incrivelmente rápidos, mas pacíficos em relação aos humanos. Sonhar não é apenas uma forma de passar o tempo. É uma atividade mental poderosa que melhora tanto a criatividade quanto a memória. Quando você deixa sua mente devagar, seu cérebro entra em um estado que os cientistas chamam de modo padrão. Nesse estado relaxado, você realmente se dedica a resolver problemas de forma profunda e conecta ideias de maneiras únicas. Muitos inventores e artistas famosos reconheceram que sonhar os ajudou em suas descobertas. Lembre-se de como as ideias para invenções muitas vezes surgem quando você está imerso em pensamentos. Esse devagar mental permite que seu cérebro explore diferentes possibilidades, ajudando a ver conexões que podem não ser imediatamente óbvias. Então, da próxima vez que você se pegar sonhando acordado, lembre-se de que você não está perdendo tempo. Você está dando espaço para sua criatividade se desenvolver. Não é incrível como algo tão simples pode levar a realizações tão notáveis? Por que há uma guerra de bandeiras na zona desmilitarizada? Na zona desmilitarizada da Coreia, DMZ, ocorre um interessante confronto através de altos mastros, que simbolizam a tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Na vila de Panmunjom, ambos os países ergueram impressionantes mastros em seus lados da fronteira. A Coreia do Sul se orgulha de seu mastro de 98 metros em Daeseongdong, mas a Coreia do Norte não fica atrás. Eles construíram um ainda mais alto em Kijongdong, que chega a impressionantes 160 metros. Esse mastro não é apenas alto, ele exibe com orgulho uma bandeira norte-coreana de 270 quilos, tornando-se uma das maiores bandeiras do mundo. Essas enormes bandeiras são visíveis a muitos quilômetros de distância, servindo como um lembrete vívido da divisão da Península Coreana. Essa competição simbólica vai além da altura. Ela reflete os profundos conflitos históricos e o desejo de orgulho nacional. A Guerra de Bandeiras na DMZ é uma representação visual clara das complexas relações entre esses dois países vizinhos e mostra como algo tão simples como uma bandeira pode capturar a essência de sua luta contínua. Em 2013, quando o Wii U enfrentava vendas decepcionantes e dificuldades financeiras, Satoru Iwata tomou uma atitude incomum para proteger seus funcionários. Em vez de demitir pessoas, ele decidiu reduzir seu salário pela metade durante 6 meses, mostrando verdadeira liderança em tempos difíceis. Essa decisão não foi apenas uma medida financeira. Ela enviou uma mensagem poderosa sobre o valor dos funcionários acima do lucro. Iwata acreditava que a força da empresa estava em seu pessoal e queria tranquilizar sua equipe de que seus empregos estavam seguros. Esse ato de humildade e dedicação ressoou profundamente na Nintendo, promovendo um sentimento de lealdade e camaradagem entre os colaboradores. Muitos elogiaram Iwata por colocar as pessoas em primeiro lugar, uma qualidade rara na liderança corporativa hoje em dia. Seu legado nos lembra que, às vezes, a maior força de um líder está na disposição de se sacrificar por sua equipe. O que você faria por seus colegas? Adivinhe o que realmente causa a editofobia? A editofobia é um medo incomum, mas interessante, relacionado ao fato de que um pato está te observando. Sim, você não ouviu errado. Imagine que você está fazendo suas coisas e, de repente, sente que aqueles olhinhos brilhantes estão seguindo cada um dos seus movimentos. Pessoas com editofobia sentem ansiedade, achando que um pato ou ganso pode estar espionando elas, seja no quintal ou de um lago distante.
Esse medo estranho pode levar a situações engraçadas, mas constrangedoras, como evitar lugares onde patos possam estar ou ficar nervoso em parques. Embora a maioria de nós considere os patos inofensivos, o medo para quem sofre de editofobia é muito real. É um lembrete de como nossa mente pode criar cenários vívidos que levam a medos irracionais. Compreender a editofobia não é apenas motivo de risadas, é também uma conscientização sobre a natureza estranha dos nossos medos e como eles afetam nosso dia a dia. Você não vai acreditar na altura dessa ponte. A Ponte Millau, na França, se ergue orgulhosamente a incríveis 343 metros sobre o rio Tarn, tornando-se o viaduto mais alto do mundo. Essa impressionante construção não só é mais alta que a famosa Torre Eiffel, mas também se estende por impressionantes 2,5 quilômetros de comprimento. Desde a sua inauguração em 2004, a ponte atrai a atenção de turistas e moradores locais, com seu design incrível e vistas deslumbrantes do vale ao redor. Todos os dias, pessoas vêm de longe, não apenas para atravessá-la, mas também para admirar a paisagem espetacular que se revela abaixo. Imagine-se em pé nessa monumental ponte, sentindo a brisa e olhando para o profundo desfiladeiro abaixo. A Ponte Millau não é apenas uma conquista de engenharia, é a combinação perfeita de criatividade e funcionalidade. Ao explorar suas elegantes curvas e largos vãos, você entenderá por que essa maravilha arquitetônica se tornou uma atração favorita na França e um destino imperdível, o que torna estruturas como a Ponte Millau tão inspiradoras. Você sabia que a Samoa Gyan lançou uma companhia aérea? Pode parecer surpreendente, mas o ex-jogador ganês não é apenas uma estrela do esporte, mas também um empresário inteligente. Em 2017, Gyan anunciou o lançamento da BabyJet Airlines, com o objetivo de melhorar a conectividade aérea em Gana e na África Ocidental. A companhia aérea reflete seu desejo de desenvolver seu país natal, oferecendo opções de viagem acessíveis e convenientes. A visão de Gyan vai além do campo de futebol, pois ele quer promover o crescimento econômico por meio da melhoria das opções de transporte. Com a BabyJet Airlines, os passageiros podem desfrutar de voos confortáveis, o que é crucial para o turismo e os negócios na região. A trajetória de Asamoah Gyan do futebol para os negócios mostra como os atletas podem ter um impacto significativo em outras áreas. Investindo na aviação, Gyan espera criar empregos e contribuir para o desenvolvimento regional. É impressionante ver como figuras esportivas como ele fazem a transição para o mundo dos negócios, usando sua fama e recursos para o bem de suas comunidades. Quais outros atletas você acha que seguirão seu exemplo? Você sabia que os cavalos também podem ter bigodes? Algumas raças, como o cavalo Gypsy, podem ter pelos ao redor do lábio superior que se parecem com bigodes. Essa característica única não é apenas para a beleza, ela tem uma função prática, semelhante aos bigodes de gatos e cães. A pele ao redor do focinho dos cavalos é sensível, e os pelos ajudam a perceber melhor o ambiente. Quando estão pastando ou explorando, esses bigodes podem detectar objetos ou mudanças no terreno, fornecendo informações sensoriais importantes. Imagine poder sentir melhor o que está ao seu redor, apenas com a sensação no lábio superior. Então, da próxima vez que você ver um cavalo com bigodes destacados, lembre-se de que isso não é só fofo, é uma ferramenta que ajuda o cavalo a se orientar melhor em seu mundo. A natureza não é incrível? Você sabia que a Bayer já vendeu heroína como remédio? Em 1898, a famosa empresa farmacêutica Bayer lançou o diacetilmorfina, chamado de heroína. A empresa afirmava que esse novo medicamento não só suprimia a tosse de forma eficaz, mas também ajudava na dependência de morfina, alegando que não causava vício. Inicialmente, muitos médicos acreditaram nas propriedades milagrosas da heroína, usando-a para tratar tudo, desde tosse até dores intensas. No entanto, a empolgação não durou muito. Com o aumento do número de usuários, ficou claro que a heroína causava forte dependência e não era uma alternativa segura como prometido. Essa reviravolta levou a sérios problemas de saúde pública e mudou nossa percepção sobre drogas hoje. A introdução da heroína pela Bayer nos lembra da importância de abordar novos medicamentos com otimismo e cautela. Você consegue acreditar que uma substância narcótica já foi considerada uma cura milagrosa? Você já se perguntou por que o Golfo do México é tão rico? O rio Mississippi desempenha um papel fundamental na formação do ecossistema do Golfo do México, trazendo cerca de 500 milhões de toneladas de sedimentos anualmente.
Essa enorme quantidade de sedimentos vem de várias fontes, incluindo solo erodido, chuvas e nutrientes das áreas ao redor. À medida que o rio flui para o Golfo, ele transporta minerais e materiais orgânicos, criando habitats férteis para uma diversidade de vida marinha. Esses sedimentos ajudam a formar deltas e pântanos, essenciais para sustentar aves, peixes e outras espécies selvagens. Na verdade, a rica mistura de nutrientes favorece o crescimento acelerado do plâncton, que é a base da cadeia alimentar nessas águas. No entanto, embora esses sedimentos enriqueçam o ecossistema do Golfo, seu excesso pode causar problemas, como o florescimento de algas e perda de transparência da água. Como podemos equilibrar esse fenômeno natural com a saúde ecológica? Incrível, mas a tecnologia blockchain não é só Bitcoin. Embora a maioria das pessoas conheça o blockchain como a base das criptomoedas, esse sistema inovador pode transformar várias indústrias. No seu núcleo, o blockchain é um registro digital descentralizado, que registra transações de forma segura entre as partes. Isso significa que, em vez de uma única autoridade controlando os dados, cada participante tem uma cópia, tornando o sistema mais transparente e menos suscetível a fraudes. Por exemplo, imagine sistemas de votação baseados em blockchain. Isso pode garantir que cada voto seja contado com precisão e permaneça confidencial. Além disso, a indústria de suprimentos também pode se beneficiar do blockchain. Ao rastrear produtos desde a origem até a entrega, as empresas podem confirmar a autenticidade dos itens e otimizar suas operações. À medida que mais setores exploram essas possibilidades, a utilidade do blockchain pode te surpreender ainda mais. Você sabia que o cianeto de potássio chocou os consumidores na década de 1980? Devido a um grave incidente de falsificação, algumas garrafas continham essa substância mortal. Esse ato chocante visava minar a confiança dos consumidores em um produto conhecido e em seu fabricante, a Johnson & Johnson. Após isso, a empresa tomou medidas significativas para recuperar a confiança pública. Eles patentearam uma embalagem revolucionária, feita para evitar novas falsificações, o que foi um marco nos protocolos de segurança dos produtos. Essa inovação resultou no aviso que vemos hoje: não use se a embalagem estiver danificada. Essa frase simples agora está presente em inúmeros produtos, garantindo a segurança das compras para os consumidores. Graças a essas medidas, os compradores se tornaram mais conscientes e incidentes de falsificação são levados muito a sério na indústria. Talvez essa seja uma das razões pelas quais não vemos produtos falsificados com tanta frequência hoje em dia. Lixo na estrada. Por que isso é importante? Muitos resíduos, como embalagens, garrafas e bitucas, são jogados de carros em movimento. Esse problema está crescendo e traz sérias dificuldades para o meio ambiente. Quando esses itens são descartados pelas janelas dos carros, eles não desaparecem. Eles se espalham pela paisagem e podem acabar em corpos d'água, prejudicando a vida selvagem e os ecossistemas. Limpar o lixo das estradas é muito mais difícil do que das calçadas ou parques, pois ele frequentemente fica preso em lugares de difícil acesso e pode ser levado pelo vento. Além disso, o lixo contribui para a poluição e pode até afetar nossa saúde, pois atrai pragas e cria perigos. Portanto, da próxima vez que você ver alguém jogando lixo do carro, lembre-se de como isso impacta o mundo ao nosso redor e considere expressar sua opinião. Você pode se surpreender. Um olho gigante em Dallas. No coração de Dallas, há uma impressionante escultura de 9 metros de diâmetro em forma de olho, que chama a atenção de moradores e turistas. Esta obra monumental não só impressiona, mas também nos faz refletir sobre a vigilância no mundo moderno. Em uma época cheia de câmeras e telas, o olho serve como um forte lembrete de quem está nos observando e como nossa privacidade é protegida. Criada para evocar diversas emoções, a escultura convida à reflexão e ao diálogo sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade. É uma expressão artística, apenas um espetáculo visual, ou tem um significado mais profundo? De qualquer forma, a presença ousada do olho desafia nossas percepções e nos leva a pensar sobre as consequências de nossas vidas interconectadas. O que você vê quando olha para este olho gigante? Você sabia que na África existem 54 países únicos? Este continente incrível tem o maior número de nações do mundo, cada uma com sua cultura vibrante e diversos idiomas. Desde os desertos do Saara até as florestas tropicais do Congo e as majestosas montanhas do Kilimanjaro, as paisagens da África são muito variadas. Mais de 2.000 idiomas são falados no continente, refletindo ricas tradições e histórias.
Países como Nigéria e África do Sul são verdadeiros caldeirões de etnias, onde muitas tribos contribuem para sua diversidade vibrante. As festas celebradas em diferentes regiões destacam danças, músicas e artes, atraindo visitantes de todo o mundo. Com a vida selvagem, desde a grande migração no Serengeti até as espécies únicas de Madagascar, a África continua a ser um dos lugares mais fascinantes do planeta. Ao aprender mais sobre a complexidade da África, como podemos valorizar e celebrar melhor sua diversidade? Você já viu coveiros dançando em Gana? Essa tradição fascinante transforma funerais em festas vibrantes, cheias de música e movimento. Em vez de despedidas sombrias, os coveiros vestidos com roupas coloridas dançam ao som de música ao vivo enquanto carregam o caixão. Esse espetáculo alegre não é apenas um show, é uma homenagem sincera à vida do falecido. O objetivo é honrar sua memória com energia e alegria, celebrando a vida que viveram, em vez de apenas lamentar sua partida. Essa mistura única de tristeza e alegria se conecta com a crescente popularidade dos desafios de dança que vemos nas redes sociais, onde as pessoas se reúnem para compartilhar momentos vibrantes. No entanto, em Gana, essa prática tem um profundo significado cultural. Reflete a crença de que a morte não é o fim, mas uma continuação da existência em outra forma, incentivando a comunidade a celebrar, em vez de apenas chorar. Esses funerais podem se transformar em reuniões alegres, onde amigos e familiares compartilham risadas, histórias e música, tornando esse evento inesquecível para todos os presentes. Quem diria que um funeral poderia ser tão cheio de vida? Você consegue imaginar a grandiosidade da antiga Tikal? Esta cidade incrível, localizada na atual Guatemala, foi um centro vibrante da civilização durante o período clássico, de 200 a 900 d.C. Em seu auge, Tikal era uma das maiores e mais poderosas cidades maias, com uma arquitetura impressionante, incluindo altas pirâmides e amplas praças. A cidade prosperou graças a uma sociedade complexa, que teve sucesso na agricultura, astronomia e escrita. Com uma população de mais de 100 mil pessoas, Tikal se tornou um centro de comércio e cultura, conectando diversas regiões do mundo maia. Suas majestosas construções, como o Templo Pini e o Templo Duns, ainda encantam os visitantes, simbolizando a rica história maia. Pesquisadores continuam a descobrir novos fatos sobre Tikal, e seguimos aprendendo sobre o papel importante que esta cidade viva desempenhou na história antiga. Quais segredos as futuras descobertas revelarão? Por que um passageiro pousa um avião? Em 2022, Darren Harrison provou que a coragem pode surgir em momentos inesperados, ao pousar com sucesso um avião depois que o piloto desmaiou. Apesar de não ter experiência em voos, Harrison manteve a calma e o foco, controlando a situação. Ele rapidamente se comunicou com os controladores, que o guiaram pelos passos importantes do pouso. É impressionante como ele lidou com as dificuldades, mantendo a tranquilidade em grande altitude. Os controladores deram instruções detalhadas e ele seguiu seus conselhos com precisão, mostrando como o trabalho em equipe pode ser crucial em situações de emergência. Essa história incrível demonstra que até pessoas comuns podem enfrentar desafios extraordinários e que, às vezes, para lidar com o desconhecido, basta ter clareza e um pouco de ajuda. Você consegue imaginar como é pousar um avião sob tanta pressão? Descubra a verdade oculta sobre a vida de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, é um dos fundadores mais respeitados do país, mas sua vida pessoal revela uma história complexa e controversa. Acredita-se que Jefferson teve um relacionamento prolongado com Sally Hemings, uma escrava em sua plantação. Esse relacionamento, que começou quando Hemings era adolescente, resultou no nascimento de vários filhos. Por muitos anos, historiadores debateram a natureza de sua conexão, até que, no final da década de 1990, testes de DNA confirmaram que alguns descendentes de Hemings têm material genético de Jefferson, indicando que ele realmente era o pai deles. Essa descoberta ilumina as realidades frequentemente ocultas da escravidão e as contradições morais da vida de Jefferson. Embora ele tenha defendido a liberdade e os direitos humanos, suas ações contam uma história diferente sobre as relações raciais na América. Compreender essa parte da história nos leva a reavaliar o que sabemos sobre nossos fundadores e destaca o legado complexo que eles deixaram, como isso muda sua percepção sobre um dos maiores presidentes da América. Você já se perguntou para que servem os botões do casaco?
Esses pequenos botões nas nossas jaquetas podem parecer desnecessários, mas têm uma história fascinante. Segundo uma lenda, Napoleão Bonaparte os introduziu para que seus soldados não limpassem as mãos nas mangas. Incrível, não é? Não importa quem teve a ideia, esses botões únicos continuam na moda. Eles têm funções práticas como fechar o casaco e adicionar estilo ao seu visual. Além disso, podem refletir sua personalidade, seja em modelos clássicos ou em cores vibrantes. Embora muitos não pensem neles, os botões do casaco são uma pequena, mas importante parte do vestuário diário. Na próxima vez que você vestir sua jaqueta favorita, reserve um momento para apreciar esses detalhes encantadores, que conectam história e moda de uma maneira tão simples. Não é surpreendente como um pequeno detalhe pode ter um grande significado. Você sabia que o caranguejo gigante da Tasmânia é enorme? Essa criatura impressionante vive nas profundezas do oceano e pode pesar até 13 quilos. Mais surpreendente ainda é que quase metade do seu peso vem das poderosas garras, que conseguem quebrar cascas duras e esmagar peixes desavisados. O caranguejo gigante da Tasmânia não é apenas mais um caranguejo, ele é uma das maiores espécies de caranguejos do mundo. Habitando as águas ao redor da Tasmânia, esse maravilhoso ser marinho desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a manter a saúde do fundo do mar. Seu tamanho colossal e força o tornam um predador notável em seu habitat. Então, da próxima vez que você estiver saboreando frutos do mar, lembre-se de que isso pode não ser apenas comida, pode ser parte da incrível vida desse caranguejo gigante. Não é incrível a diversidade da natureza? Porque o oceano brilha à noite. Esse espetáculo mágico acontece por causa do plâncton bioluminescente, pequenos organismos que iluminam as ondas. Quando a água se move, como quando você espirra ou as ondas quebram, esse plâncton emite um brilho deslumbrante, criando um efeito cintilante parecido com milhões de estrelas no mar. Esse fenômeno bonito é causado principalmente pela bioluminescência, uma reação química natural dentro do plâncton, e não pelo reflexo da luz em gotículas de óleo microscópicas. A luz pode variar em cor, frequentemente aparecendo azulada ou esverdeada, encantando todos que têm a sorte de ver. Esse espetáculo fascinante é mais comum em águas costeiras quentes ao redor do mundo, tornando os banhos noturnos ou passeios na praia inesquecíveis. Então, se você estiver caminhando à beira do oceano à noite, fique atento. As ondas podem brilhar com magia. Você sabia que os militares já treinaram morcegos para soltar bombas? Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Execri, CUA, lançou um projeto único chamado Bombas de Morcegos, que tinha como objetivo usar os instintos naturais desses animais na guerra. A ideia era simples, mas estranha: prender pequenas bombas aos morcegos e soltá-los sobre o território inimigo. Os militares acreditavam que, ao serem soltos, esses morcegos procurariam lugares escuros para se abrigar, como prédios e outras estruturas. Assim que os morcegos se acomodassem, as bombas deveriam detonar, causando caos e destruição. Esse plano incomum foi proposto pelo dentista Lytle S. Adams, que o sugeriu ao descobrir os hábitos naturais dos morcegos. Apesar do entusiasmo inicial e de alguns testes bem-sucedidos, o projeto enfrentou muitos problemas. Muitos morcegos não retornavam após serem soltos, e foi difícil prender explosivos a essas pequenas criaturas. No final, o projeto foi abandonado, mas continua sendo um exemplo fascinante de criatividade militar em tempos de guerra. Imagine um esquadrão de morcegos voando pelo céu noturno, com pequenas bombas em vez de sementes. Prepare-se para se surpreender com os desafios da infância de Mike Tyson. Com apenas 13 anos, o campeão mundial de boxe peso pesado já havia sido preso 38 vezes. Crescendo no Brooklyn, Nova York, Mike enfrentou muitas dificuldades que moldaram sua vida desde cedo. Ele teve uma infância turbulenta, marcada por uma família desfeita e pobreza. Como garoto, ele se envolveu em pequenos crimes para encontrar seu lugar e sobreviver em um ambiente difícil. Cada prisão revelava um pouco do seu passado conturbado, mostrando as batalhas que ele enfrentou antes de subir ao ringue. Apesar dessas dificuldades, o incrível talento de Tyson se destacou. Sob a orientação do treinador Cus D'Amato, ele transformou sua vida e se tornou o campeão mundial mais jovem dos pesos pesados aos 20 anos. A história de Tyson é um lembrete da força da resiliência e da capacidade de superar desafios. Não é incrível até onde ele chegou? Você ficará surpreso ao descobrir que cobras e aves estão ligadas.
Na verdade, os crânios das cobras e os bicos das aves têm uma conexão evolutiva surpreendente, que remonta a um ancestral comum das répteis. Essa conexão incrível destaca como a natureza pode levar a uma diversidade impressionante de adaptações a partir de uma única origem. Por exemplo, o crânio de uma cobra é projetado para engolir presas, como ovos inteiros, enquanto as aves desenvolveram bicos que lhes permitem eliminar resíduos enquanto voam. Essa diferença de função demonstra a incrível variedade de formas e usos que podem surgir da evolução. Pense nisso, esses dois animais tão diferentes carregam ecos de seu passado comum, mostrando como a evolução molda a vida de maneiras únicas. É como um grande experimento da natureza, onde um antigo ancestral deu origem a muitas espécies diversas que hoje habitam nossos céus e florestas. Não é incrível como a vida está interconectada? Você pode se surpreender. A grande mancha de lixo do Pacífico é uma enorme quantidade de resíduos plásticos flutuando no Oceano Pacífico, e seu tamanho é estimado em 3 vezes a França. Imagine essa vasta área do oceano cheia de todo tipo de lixo plástico, desde microplásticos até redes de pesca descartadas. As correntes oceânicas mantêm esse lixo em uma região específica, criando uma massa giratória que é difícil de remover. Cientistas e ecologistas estão profundamente preocupados com o impacto na vida marinha, já que muitos seres vivos ingerem ou ficam presos nesse plástico. Os esforços para resolver esse problema incluem projetos inovadores de limpeza e aumentar a conscientização sobre nosso consumo de plástico. Todos os anos, milhões de toneladas de plástico vão para nossos oceanos, o que significa que precisamos repensar como usamos e descartamos produtos plásticos. Juntos, podemos ajudar a evitar que mais plástico chegue aos nossos mares. Você não está curioso sobre como podemos resolver esse problema crescente? Adivinhe o que realmente enlouquece os espectadores do Twitch? Em uma recente transmissão, o popular streamer Kai Cenat surpreendeu a todos ao fazer um pedido de noivado para sua namorada na frente de fãs empolgados. Esse momento inesperado trouxe uma reviravolta inesquecível ao evento no Twitch, provando que as transmissões ao vivo podem ser mais do que apenas jogos. Muitos espectadores assistiram perplexos, enquanto o sincero pedido de Kai trouxe alegria e entusiasmo entre os fãs, se tornando um dos momentos mais marcantes da transmissão. A espontaneidade do evento mostrou a conexão única entre streamers e seu público, onde as emoções estão à flor da pele, e cada instante pode se tornar algo especial. O pedido de Kai não só se tornou um conteúdo viral, mas também nos lembrou de como as plataformas digitais podem criar memórias reais. Você está pronto para novas surpresas emocionantes no mundo do streaming? Você sabia que o Jidja-Kaki mudou nossa compreensão sobre nós mesmos? Essa inovação fascinante foi apresentada pela primeira vez em 1987 em Olemanuzia, capturando a imaginação de muitos e abrindo novos horizontes para explorar as capacidades humanas. O Jidja-Kaki é uma iniciativa incrível que foca na pesquisa dos limites do desenvolvimento humano e mostra o que podemos alcançar ao expandir nossas fronteiras. Isso gerou discussões sobre o potencial de melhorar nossas habilidades físicas e como podemos nos adaptar a diferentes condições. Ao investigar a influência do Jidja-Kaki, os cientistas descobriram que não se trata apenas de desempenho. Os resultados destacaram aspectos importantes de saúde, resiliência e envolvimento comunitário. O legado do Jidja-Kaki continua a inspirar novas gerações de pensadores e cientistas. O que isso significa para o futuro do desenvolvimento humano? Você sabia que o café é uma estrela mundial? Essa bebida tão amada ocupa o segundo lugar em volume de comércio no mundo, ficando atrás apenas do petróleo. O café não é apenas uma bebida matinal. Ele desempenha um papel importante nas economias de muitos países. Grandes produtores como o Brasil e o Vietnã dependem muito da exportação de café, garantindo empregos e sustento para milhões de agricultores. A enorme popularidade do café impacta o comércio internacional, afetando tudo, desde culturas locais até preços globais. Com bilhões de xícaras consumidas todos os dias, a influência do café se estende por todo o mundo, moldando mercados e economias. Além disso, a indústria do café não se resume apenas aos grãos. Envolve cadeias de suprimento complexas, métodos de processamento e estratégias de marketing, que juntas criam um grande impacto econômico. Então, da próxima vez que você tomar seu latte favorito, pense na jornada que ele fez até chegar até você e nas inúmeras vidas que ele toca ao longo do caminho. Você consegue imaginar um mundo sem café? Porque o rádio chamou a atenção do público.
No início do século XX, o rádio era visto como um remédio milagroso, fascinando as pessoas com promessas de cura e energia. Inspiradas em seus supostos benefícios, as pessoas começaram a comprar produtos como sais de banho com rádio, pasta de dente radioativa e até água com radônio, acreditando que esses itens poderiam curar doenças e aumentar a energia. Apesar de sua popularidade, muitos desses produtos continham apenas uma quantidade mínima de radiação, tornando-os principalmente ineficazes para a verdadeira cura. A atração pelo rádio foi alimentada por descobertas científicas e pela agitação da mídia, levando a um grande interesse público. Curiosamente, até hoje, alguns spas ainda promovem tratamentos com rádio, mantendo o espírito dessa época passada. É surpreendente como uma substância associada a desastres e riscos à saúde conseguiu manter tal legado. O que isso diz sobre nossas relações com a ciência e a saúde?